Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, hoje nós vamos refletir sobre o tema Como comungar. Não se trata apenas de dar a conhecer algumas normas, alguns protocolos de como receber a Santa Eucaristia nas celebrações, mas sobretudo de entendermos, em primeiro lugar, o que é a comunhão eucarística, o seu valor, o seu significado para a fé católica, e assim vamos compreender a necessidade de estarmos sempre preparados para poder comungar. E então vamos naturalmente entender o significado das normas, as normas para a Sagrada Comunhão, que vão ser compreendidas a partir do significado dela. Em primeiro lugar, vamos entender o que é a comunhão eucarística. A missa, a celebração da Santa Eucaristia, é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, o sacrifício de Jesus Cristo e o banquete do Senhor. As duas coisas são inseparáveis. Qualquer um que queira compreender a missa só como sacrifício ou só como banquete, excluindo, portanto, uma das duas dimensões, não está de acordo com a fé católica. Por que a missa é sacrifício? Porque quando nós participamos da missa, quando ela é celebrada, está sendo realizado o sacrifício de Cristo. O mesmo, único e suficiente sacrifício que aconteceu na cruz, no Calvário. Não é que a gente esteja matando Jesus na cruz de novo e a cada vez que se celebra a missa. É claro que não. O que acontece, como nós cremos enquanto católicos, é que aquele sacrifício, aquela entrega de vida que Jesus fez na sua paixão, na sua morte, na cruz, lá no Calvário, há 2000 anos atrás, aquele é um gesto tão supremo, tão magnífico, que ele ultrapassa o tempo. Então, cada vez que nós participamos da missa, as graças provenientes daquele sacrifício, que já aconteceu na história há 2000 anos, são derramadas sobre cada um de nós, sobre toda a igreja, sobre todo o mundo. Não é uma lembrança pura e simplesmente, muito menos é uma encenação ou a tratativa com um símbolo. A Eucaristia não é um símbolo que representa Jesus. A Eucaristia é a presença real dele. É ele mesmo, real e substancial, ou seja, é ele mesmo. Não é algo que nos lembra dele, mas é a presença dele em pessoa. Por isso, então, a dimensão do sacrifício. Cada vez que nós celebramos a missa, temos a celebração do sacrifício pascal de Jesus. A sua paixão, morte e ressurreição são atualizadas, acontecem. Nós tomamos parte naquele mistério e em todos os seus efeitos. Mas o sacrifício encontrará a sua plenitude, por assim dizer, no momento da comunhão, quando então somos chamados a uma união íntima com Ele. Esta união íntima é comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem. Podemos dizer, amparados no Catecismo da Igreja Católica, que a comunhão é a plenitude do sacrifício celebrado. Mais uma vez, vamos sublinhar que as duas dimensões da celebração eucarística não se excluem, são igualmente importantes e inseparáveis. A missa é sacrifício e é banquete. O altar, que está no centro das nossas igrejas, é ao mesmo tempo ara, isto é, pedra, local de sacrifício e mesa de refeição. Por isso que o altar tem uma toalha, para nos lembrar da refeição, do banquete do Senhor. Em segundo lugar, já que o Senhor prepara uma mesa, um banquete, o que é então necessário para poder comungar? Veja que Jesus nos convida sempre à comunhão íntima com Ele. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, nós vamos ler o seguinte, no versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O Catecismo da Igreja nos afirmará, então, que para responder a este convite, devemos nos preparar para este momento tão grande
e tão santo. Vamos nos lembrar daquilo que se lê na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 29. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim comam do pão e bebam do cálice. Pois quem come e bebe, sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. A partir disso, então, nos ensina a Igreja que para podermos comungar, não podemos estar fora do estado de graça, isto é, não podemos estar em pecado mortal. Pecado mortal é todo aquele que destrói a nossa união com Deus por desrespeito aos 10 mandamentos de uma forma grave. É diferente do pecado venial, expressão da nossa fraqueza, de modo muito menos intenso. Pecado venial pode ser perdoado pelo próprio ato de contrição rezado com fé, na própria celebração da missa, na hora do ato penitencial. Já os pecados mortais, não. Estes precisam ser confessados diante de um sacerdote, de acordo com a nossa fé católica. E só podemos receber a Eucaristia, só podemos comungar, se não estivermos em pecado mortal. Quando a consciência nos acusa de que cometemos um ato grave, um pecado mortal contra nosso Senhor, devemos procurar o sacramento da confissão. Arrependidos, devemos nos acusar diante de um sacerdote e dele receber a absolvição dos pecados e cumprir a penitência que nos é imposta. Só então assim podemos comungar. Agora, mesmo que a gente não esteja com um pecado mortal, nenhum de nós somos dignos de receber a Eucaristia. Ninguém merece. Por isso é que a Igreja, na sua sabedoria, nos propõe na liturgia da missa que antes de comungar, a gente repita aquelas palavras memoráveis do centurião romano que disse a Jesus no Evangelho de São Mateus: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Para comungar o corpo e o sangue de Jesus Cristo na Eucaristia, devemos estar desapegados de qualquer pecado e em plena comunhão de fé com a Igreja de Cristo. Por isso, inclusive, há situações nas quais a Igreja não permite a alguns fiéis a comunhão sacramental. Por último, vamos refletir. Quando e como comungar? Comungamos na missa, na celebração da missa, da qual devemos participar inteiramente. Chegar atrasado à missa, a não ser que seja por um motivo realmente grave, um imprevisto que foge da nossa vontade, não é certo. E quem o faz sem se preocupar está errado e não deveria comungar. A Igreja ensina que a comunhão pode ser recebida até 2 vezes no mesmo dia. Há também o jejum eucarístico, que deve ser observado pelos que vão comungar. 1 hora antes da missa, não se deve tomar nenhum alimento sólido, à exceção, então, da água e do remédio, que não quebram o jejum. Ensina também a Igreja que todos os fiéis devem participar da missa aos domingos e nas festas de guarda, os dias santos, que atualmente no Brasil são 4. O dia do Natal, o dia da Santa Mãe de Deus, 1º de janeiro, o dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e a quinta-feira de Corpus Christi. Todos os que podem devem comungar quando participam da missa, se estão para isso preparados. Mas há também a recomendação da comunhão diária, para quem pode, para quem tem esta possibilidade. Finalmente, existe a realidade chamada preceito pascal. A Igreja nos põe como obrigação que devemos, ao menos uma vez no ano, nos preparar e depois da confissão, comungarmos. Isto pela Páscoa da Ressurreição, incluído também o tempo pascal. Por fim, a maneira certa de comungar. Já na fila da comunhão, a pessoa deve mostrar sua reverência. Não é momento de cumprimentar amigos ou de se distrair. Estamos indo ao encontro do Senhor. Ao nos aproximarmos de quem vai nos dar a comunhão, podemos fazer uma singela reverência. Quando nos colocamos na frente de quem vai nos dar a comunhão, podemos recebê-la na boca ou nas mãos. Cada fiel é livre para receber a comunhão na boca ou nas mãos.
Caso a pessoa escolha receber a comunhão nas mãos, deve fazer assim: a mão esquerda por cima e a mão direita por baixo. Deve receber a Eucaristia na palma da mão esquerda, com a outra mão tomar a hóstia consagrada e imediatamente consumi-la. E isto na frente de quem lhe entregou. Não se deve sair com a hóstia e ir comungando pelo caminho de volta ao banco. Jamais. A igreja tem todo o cuidado para que não se profane o corpo de Cristo de modo algum. Então, na frente de quem lhe entregou a Eucaristia, você deve comungar. Claro, depois de responder amém, quando a pessoa lhe diz o corpo de Cristo. Você responde amém, manifestando a sua fé e a sua aceitação. O percurso de volta ao seu lugar também devemos considerar. Não é momento de cumprimentar ninguém, é momento de estar recolhido e chegando ao banco, ao seu lugar na igreja, ou você se ajoelha ou você se senta para um momento de oração pessoal, para um momento de união com Deus. Depois, terminada a missa, a igreja também aconselha a fazer um momento de ação de graças depois da comunhão. Por exemplo, rezando, agradecendo a Deus pela comunhão recebida, com aquela jaculatória tão conhecida de todos nós. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deixo 2 perguntinhas para a reflexão de cada um de vocês. Primeiro, compreendemos bem o valor da comunhão eucarística? Segundo, temos comungado da maneira correta, com a devida reverência, adoração e respeito? Reflita sobre isso com a sua família. Permaneçamos firmes na fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.